Pois é, meus queridos e queridas, o OnePlus 5 foi lançado hoje e ele apresentou os incríveis 8 GB de RAM. Ele não veio para brincadeira, vamos conferir as novidades, é agora! Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o Becker aqui no seu canal de tecnologia e como eu disse para vocês, hoje foi anunciado o OnePlus 5, que era um dos lançamentos mais esperados aí do ano e nós tivemos várias novidades que vão te deixar provavelmente de boca aberta e algumas novidades também não tão interessantes como eu pensei que seriam. Se você não conhece a OnePlus, é uma marca chinesa que produz aparelhos celulares, só que os aparelhos deles são muito bons, muito rápidos e com um preço muito competitivo. Vamos começar falando então um pouco das especificações desse monstro para vocês entenderem do que a gente está falando. Nós temos aqui um aparelho com Snapdragon 835, que é simplesmente o processador mais rápido do mercado, versões com 6 ou 8 GB de RAM, acreditem você, 8 GB, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos ter também uma bateria de 3.300 mAh, que nós tivemos uma redução aí em relação à geração anterior do OnePlus 3T, porque era uma bateria de 3.500, então uma pequena decepção. Vamos ver aí como é que ele vai se sair em termos de duração, a gente vai ter que esperar chegar aqui no canal para fazer os testes. Teremos armazenamento também de 64 ou 128 GB de armazenamento, é mais do que necessário hoje em dia, acho que 128 GB atende todo mundo. Em termos de acabamento, temos um corpo aí de metal, inteiro de metal, bem bonito, mas tem um porém no design que ele parece realmente uma cópia do iPhone 7, galera. Ficou meio descarado, achei um pouco estranho, porque os rumores que estavam rolando tinham um design bonito, até bem diferente do que a gente poderia esperar em relação à geração anterior, só que ele veio um pouco parecido com a geração anterior, porque ele tem umas curvas ali que lembram o OnePlus 3T, ao mesmo tempo que ele tá muito parecido com o iPhone 7. A posição da câmera, que é uma câmera dupla, tá muito igual, então eu fiquei um pouco decepcionado. Eu achei que a OnePlus podia ter tido um design um pouco mais inovador, até porque o OnePlus 3T já era bonito, né? Então o OnePlus 5 não precisava ter sido aí realmente uma imitação, digamos, em design descarado do iPhone 7. Falando um pouquinho da tela do aparelho, nós vamos ter uma tela aí de 5.5 polegadas AMOLED, que é exatamente a mesma tela da geração anterior do OnePlus 3T, tá? É uma tela de 1920 por 1080p, ou seja, Full HD, não é 2K. Eles economizam aí nessas partes, a gente tem algumas, digamos assim, alguns downgrades em relação ao lançamento, porque eles têm que economizar de alguma forma, então é essa forma que eles encontram muitas vezes, economizando na tela. A gente não tem uma proporção muito grande de tela, então é um 5.5 polegadas normal, a gente não tem nada como o Galaxy S8, que é aquela tela de proporção grande, né? Eu acho que seria legal se tivesse, mas nos rumores a gente já sabia que isso não deveria ser esperado. E em relação à câmera, de acordo com a OnePlus, nós teremos uma das melhores câmeras do mercado, se não a melhor. É um sensor duplo, são duas câmeras realmente atrás, com um sensor da Sony, uma cobertura 1.7, que permite muita entrada de luz, então você consegue um desempenho melhor aí em condições ruins de luz, e outra lente com um 2x de zoom, a gente poderia dizer assim, é uma lente um pouco mais para frente, mas é um zoom ótico, então você não perde qualidade no zoom, né, como acontece no zoom digital, e ela tem uma abertura aí de 2.6, já é uma lente um pouco mais escura, e é uma lente de 16 megapixels e outra lente de 20 megapixels. A lente de 2x de zoom é de 20 megapixels, então provavelmente a gente vai ter um desempenho melhor de luz na câmera aí de 16 megapixels, que tem abertura 1.7 e é mais aberta. Na câmera frontal nós temos também um sensor aí de 16 megapixels, é um sensor da Sony, ou seja, em termos de câmera, o OnePlus 5 promete que vai revolucionar, galera. Eu já dei uma olhada em alguns reviews gringos que saíram aí, a câmera tá sim se saindo muito bem, pelo que tá aparecendo, tá realmente impressionante, mas ela tem aí seus pequenos problemas em low light, né, a questão do ISO, que dá granulada, etc e tal, e ela tem também o famoso modo retrato, que é aquele modo que tem no iPhone 7, onde o fundo aqui fica borrado. Estão dizendo que esse efeito tá se perdendo um pouco, ele tá parecendo muito artificial, então não tá tão bom quanto o do iPhone 7, por exemplo, mas isso é uma coisa que a OnePlus pode acertar, porque afinal de contas é um tratamento em software, e não é exatamente só a câmera que dá esse efeito. Na fotografia real, esse efeito é dado pela lente, obviamente, mas nas câmeras de celulares é um efeito que realmente borra o fundo, então a gente pode esperar uma melhoria em relação a isso. Em relação à filmagem, o OnePlus 5 filma em até 4K a 30 frames por segundo, mas nós não temos estabilização ótica, só estabilização eletrônica. É uma pena porque na geração anterior do OnePlus 3T, nós tínhamos sim as duas estabilizações. Quando você filma em 4K a 30 frames, você perde a estabilização digital, então você só vai conseguir estabilizar
estabilização realmente, filmando a 1080p até 60 frames por segundo, que já é uma bela resolução, mas considerando que ele é um celular tão voltado aí para fotografia e para vídeo, poderia ter uma estabilização ótima, né, gente? Agora, falando em termos de configuração, ele é um monstro, pelo que vocês viram, é um dos primeiros celulares do mundo aí a ter 8 GB de RAM. Eu só me lembro do Zenfone AR, que teve isso por causa de realidade aumentada, né? O OnePlus 5 não tem nada de realidade aumentada, é só realmente um absurdo de memória RAM. A versão de 128 GB vai vir com 8 GB de RAM. E o que eu penso em relação a isso, pessoal? Eu acho que 8 GB de memória RAM é um absurdo, é exagero hoje em dia. A gente não precisa disso para rodar só um sistema operacional do Android, mas, todavia, no entanto, você ganha muito mais tempo de vida aí pro aparelho. É como eu falei no vídeo anterior, né, que eu fiz falando sobre memória RAM. Não é que ele vai fazer diferença agora, mas daqui a 2, 3 anos você vai ter um celular com bastante fôlego ainda, que vai estar rodando a maioria dos jogos que estão sendo lançados sem queda de taxa de frame, sem nada. Então é um aparelho que você vai comprar e vai ter, digamos assim, um belo de um monstro por muito tempo. Um dos medos que a galera tava era que sumisse o conector de 3.5mm para você ouvir seus fones de ouvido, mas não, ele continua lá, então graças a Deus não vamos precisar de nenhum tipo de adaptador, você vai poder usar a sua seleção aí de fones de ouvido sem problema nenhum. A OnePlus anunciou também que ela continua com a tecnologia de carregamento super rápido dela, que é o famoso Dash Charge, né, que é uma tecnologia que eles têm próprio, que eles dizem que conforme você está carregando o celular, você pode utilizar o aparelho e ele carrega com a mesma rapidez e, de acordo com eles, com 30 minutos de carregamento, você consegue o uso para um dia inteiro. É claro que nós estamos falando de um uso moderado. Eu, por exemplo, que sou um usuário hardcore, eu tenho certeza que se eu usar o aparelho, ele não vai durar, obviamente, o dia inteiro com 30 minutos de carga, mas para a maioria das pessoas é provável sim que atenda. Agora, em relação aos valores, nós temos uma boa novidade. Ele não está caro, não está barato, obviamente, mas não está caro como acharam que ele estaria, né? O pessoal achou que a OnePlus ia jogar o preço lá para cima devido às configurações, mas ele está custando a versão de 64 GB, os seus $439, e a versão aí de 8 GB de RAM está custando na faixa de seus $500. O que surpreendeu foi que a OnePlus conseguiu manter o preço abaixo de $500, sendo que quando nós olhamos para as competidoras como a Samsung e como a LG, por exemplo, que tem os seus flagships, os celulares são de 600 a 700 até $800, e o iPhone também. Então ele conseguiu se manter num patamar, digamos, abaixo, pelo menos a mais de $150 abaixo dos principais concorrentes, e é um celular que ele é sim um flagship, gente. Ele veio aí para bater de frente com o S8 e com todos os outros celulares top de linha, até porque ele tem uma configuração que não preciso nem falar, já tá vendo que é absurda, e ele tem também uma câmera muito boa. Então, com certeza vai incomodar as concorrentes e vai chamar muita atenção do público. Quem não olhava para o OnePlus, provavelmente vai começar a olhar com mais carinho agora. O sistema operacional que tá rodando é o Android 7.1.1 e vem com a modificação do Oxygen OS, que é um sistema muito legal da OnePlus, é uma modificação leve. Ele é um Android que puxa mais para o Android puro, mas ele tem modificações que fazem sentido, que ajudam no uso do dia a dia. Eu achei muito rápido quando eu usei o OnePlus 3T, é um dos celulares mais rápidos que eu usei hoje em dia, então com o OnePlus 5 eu acredito que a gente não vai ver tanta diferença, isso que é engraçado, porque o OnePlus 3T ele é muito rápido. O 5 ele vai ser mais rápido, só que não vai ser totalmente perceptível durante o uso, eu acho que vai ser mais perceptível durante o tempo conforme ele for passando. Beleza, meus queridos e queridas? Então essas são as novidades aí do OnePlus 5, em breve ele vai chegar aqui no canal, vou tentar trazer o mais rápido possível pra gente fazer aquele unboxing maroto e todos os testes pra vocês, tá bom? Não esquece de se inscrever, eu sou o Becker, tem vídeo praticamente todo dia e a gente se vê na próxima. Falou e tchau, tchau!